Palavra Final, com Alexandre Garcia. O ministro Marco Aurélio Mello, quando era presidente do Supremo, foi quem criou a TV Justiça. Os julgamentos, né, como foi esse agora, da denúncia contra Bolsonaro, em que Bolsonaro virou réu, como era facilmente previsível, né, por 5-0, unanimidade, garantida pelo espírito de corpo, embora com uma certa dissidência do ministro Fux. Mas, enfim, eu queria falar sobre a televisão. Muito advogado me fala que esse foi o grande problema do Supremo, que virou um palanque, o plenário, né? Que todo mundo, diante das câmeras, a televisão é uma grande tentação para o pecado favorito do diabo, para a vaidade. Isso acontece muito. Eu estou na televisão desde 83, né, 1983, e sei disso. Né? A pessoa, no primeiro autógrafo que dá a primeira foto, já sai levitando, de narizinho empinado. E muito advogado atribui isso às manifestações de ministros do Supremo, né, como se estivessem num palco. E, por outro lado, também mostra a realidade. Muita gente está comentando o que viu lá dentro. As câmeras focando em Bolsonaro, focando em Alexandre de Moraes, a reação de cada um, né? Dão interpretações psicológicas. Olha, Moraes estava nervoso, temia o papel, isso significa que não seria psicopata, como muitos falaram, né? Falam, porque psicopata é frio, fica distante dos fatos, né? Só interessa o mundo dele. Mas, enfim, a televisão permite isso. Permite que se perceba um tremor nos olhos, um tremor na fala, uma insegurança, um suor, né? Tudo isso. E o fato mais marcante foi que Moraes surpreendeu a todos, trazendo um filme, um registro, como se fosse um documentário do 8 de janeiro, que pegou também fatos daquela bagunça na frente da Polícia Federal, da tentativa de explodir um caminhão-tanque no aeroporto, né? Mostrou tudo isso, na tentativa de provar que não tinha ninguém com Bíblia na mão, que não tinha velhinha, né? E todo mundo sabe que tinha, tanto que foram presas. Mas, claro que foram imagens escolhidas para fazer como se fosse um show, como se fosse depois de uma reunião de pauta, que a gente tem muito, né, na tentativa de provar alguma coisa, de demonstrar alguma coisa, então faz aquelas imagens, ouve tais e tais pessoas, é assim que as coisas funcionam, né, para conduzir a uma tentativa de demonstrar uma tese, por exemplo, defender uma tese. Foi o que ele fez e não se deu conta que ele estava agindo como promotor, como Ministério Público, no lugar do Ministério Público, mais uma vez no Supremo. Vocês recordam que há 6 anos o ministro Dias Toffoli, como presidente do Supremo, criou um inquérito no Supremo, não um inquérito administrativo interno, mas um inquérito público, no lugar do Ministério Público, contrariando o que está na Constituição, artigo 127, 129, por exemplo, né? E foi isso que aconteceu agora. E muito jurista está dizendo, olha, isso invalida o processo, uma vez que o juiz tem que agir como juiz e não como promotor. Aliás, foi o que a gente ouviu lá de um modo geral, né? Talvez a exceção do Fux, os juízes manifestando o voto, mas justificando todo o trabalho do Ministério Público, sendo que juiz ouve a acusação e a defesa, né? O juiz conversa com o advogado de defesa e a acusação, ou os auxiliares
de acusação, muitas vezes são contratados para reforçar o Ministério Público. Mas foi essa reportagem, essa edição de imagens do 8 de janeiro, fez parte do libelo acusatório. E essa é uma questão muito importante a ser considerada. Só que o único recurso seria ao Senado. Só que o Senado já deu demonstrações de que não vai fazer nada, né? Aí a Câmara está se movimentando e há uma chance muito grande de uma votação de um projeto de anistia, do Major Vitor Hugo, né? Então, tem essa questão. Bom, mas aí muita gente diz, olha, no fundo, tudo isso que está acontecendo lá no Supremo é um debate, uma diferença, uma polêmica entre Bolsonaro e Moraes. Se resume a isso, né? Só que tem um que está jogando dentro das 4 linhas, um dos dois, né? O resto a gente está vendo, a gente conhece a Constituição sobre o devido processo legal, com direito de defesa, com juiz natural, com iniciativa do Ministério Público, tudo dentro desse tal inquérito de 6 anos. Bom, eu ouvi um dramático pedido da Débora do Batom ao ministro Alexandre de Moraes, né, pedindo compaixão, se justificando, dizendo que estava lá meio de bobeira, não estava fazendo nada, não invadiu nenhum prédio, foi lá olhar, foi fazer manifestação, foi lá na estátua, e alguém queria escrever, pediu que ela escrevesse o Perdeu Mané, que não é uma frase dela, não foi ela que criou essa frase. É uma frase que se tornou famosa na boca do ministro do Supremo, que hoje é o presidente do Supremo, Barroso, né, respondendo a uma indagação de um cidadão brasileiro. Ele, como é servidor do público, né, estava sendo indagado por alguém do público. Como já disse o ministro Moraes em outras épocas, quem não quiser ser criticado, ser satirizado, ironizado, exposto, não se exponha como pessoa pública. Não. Mas ele respondeu a isso, ela escreveu uma frase que nem é dela. E está ficando hoje um símbolo. Eu ouvi músicas já citando a Débora. A Débora está citada aqui na Europa, nos Estados Unidos, né, como um símbolo desse desequilíbrio. Vamos chamar de desequilíbrio, vamos ser eufemistas, desse desequilíbrio. E ela pediu compaixão do ministro Alexandre de Moraes. Eu já citei aqui várias vezes, porque eu me impressionei muito com isso que está no frontispício de um tribunal em Roma, né? Lá onde nasceu o direito romano, que certamente o ministro Moraes estudou. E está escrito em latim, né? Gratia et justitia. Significa compaixão e justiça. Justiça é um aditivo, o et é um aditivo, estão juntos. Só que no direito romano, sim. Lá em Roma, sim. Provavelmente ainda existem juízes em Roma, como em Berlim. A ministra Carmen Lúcia fez uma paráfrase disso no julgamento. Bom, e esse julgamento acontece ao mesmo tempo em que uma pesquisa, Instituto Futura, com a revista Exame, mostra que, em primeiro turno, Bolsonaro fica com 41,9% e Lula 31,7% no primeiro turno. E numa pesquisa sobre o governo Lula, positivo, 26,8%. Negativo, o dobro, 52,6%.
Na Bahia, onde Lula teve 70% dos votos agora, na Bahia, o negativo, a reprovação do governo Lula, 52,6%. Aprovação, 44%. Continua descendo ladeira abaixo, mesmo com o Sidônio. De Lisboa, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia.